Olá, eu sou Eduarda Medeiros e no Momento História de hoje nós vamos procurar entender um pouco sobre a América Portuguesa, ok? No que diz respeito à América Portuguesa, os portugueses eles se lançaram ao mar, disse que pelo pioneirismo, quais foram os motivos do pioneirismo português? Digamos, na verdade, que o Estado português ele se constituiu um Estado nacional antes dos demais e vivenciou juntamente com os espanhóis uma experiência de desbravamento das terras do hemisfério sul. Então, ainda em 1474, se não for isso, eu vou corrigir aqui do lado, houve o Tratado de Tordesilhas, ou seja, o Brasil só foi descoberto em 1500, mas em 1474 já havia um Tratado de Tordesilhas que tratava justamente da divisão dessas terras que seriam posteriormente desbravadas pelos portugueses e pelos espanhóis, ok? É importante frisarmos que há uma espécie de periodização didática para que se entenda melhor esse período. Então, antes de 1500, nós vamos ter o que chamamos de período pré-cabralino. Por que pré-cabralino? Antes da chegada de Cabral, onde aqui estavam os nativos. Vou dizer que somente os nativos conheciam o nosso território? Não. Por quê? Porque antes mesmo de 1500, outros navegadores já haviam feito o esboço do que seria a nossa costa brasileira, ok? Adiante, em 1500, houve a descoberta do Brasil. É um pouco cômico falar em descoberta do Brasil, pois descoberta, se foi um ato pacífico, com certeza os portugueses não o fizeram. Agora, se como conquista eu tenho ato de extrema violência, foi exatamente isso que aconteceu, ok? Quem de fato descobriu o Brasil, digamos assim, foram os ameríndios, que aqui viviam em forma de subsistência com a natureza, certo? Então, Cabral à porta chega no Brasil em 1500. Será que Cabral chegou ao Brasil como conta aquela velha história que foi nos ensinados lá quando éramos pequenininhos, no fundamental, de que ele ia para as Índias, acabou se perdendo e acabou chegando no Brasil, afastou da costa e acabou vindo, aportando no Brasil? Acho que não, né? Essa história há muito tempo não cola mais. O que acontece é que, na verdade, os portugueses eles vieram tomar posse do território que já era deles, segundo o Tratado de Tordesilhas. Assim, eles chegam aqui em 1500, como já falei anteriormente. Contudo, como conta a própria carta de Pero Vaz de Caminha, aqui ele faz sim uma carta bastante, procura instigar bastante, relaciona o Brasil com o paraíso, mas de fato o Brasil não possuía nenhuma riqueza realmente interessante para os portugueses naquele momento. Lembre-se que essa época era a época do mercantilismo, que entre os seus princípios havia o quê? O metalismo. O que era o metalismo? A acumulação de metais preciosos, ouro, prata. E cabe salientar que de primeiro momento no Brasil não foi encontrado nem ouro e nem prata. O ouro vai ser descoberto muito lá na frente e vai rolar muita história ainda. Então, voltando, eles chegam ao Brasil, tem a carta
não chama, contudo, como não chama a atenção economicamente nesse sentido, o Brasil acaba ficando inabitável, digamos que não colonizado durante 30 anos. Então, entre 1500 e 1530, nós vamos ter o que chamamos de período pré-colonial. Então, a colonização ela não se inicia assim que Cabral coloca os pezinhos dele aqui no Brasil, não. Nesse momento, digamos que há mercados bem mais interessantes e bem mais lucrativos do que vir explorar o Brasil, uma terra, digamos que desconhecida e que a princípio não há nenhuma vantagem em ficar aqui e explorar essa terra. Pois, lembre-se que havia as Índias, e as Índias ainda era assim um mercado bastante lucrativo, e por isso que entre 1500 e 1530 o Brasil continua sem ser colonizado.